Fala, meus bacanas, está começando mais um vídeo aqui do canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando um pouco sobre política, galera. Comentários sociológicos, políticos e tal. Então a gente vai estrear aí o Antropofágico News. Antropofágico que era o nome antigo do canal, que agora é Leônio Domingues. E vocês podem ver mais um quadro, porque o canal é meu e eu faço quantos quadros me der à vontade. É isso aí. E antes que eu me esqueça, eu queria mandar um abraço para Fernanda Xavier do Amapá, que é seguidora aqui do canal. Beijo pai d'égua pra você, Fernanda. Então, galera, hoje eu vou falar do fator Lula, ok? Bom, a gente viu aí que semana passada o ministro Fachin, né, decretou a nulidade do processo, né, que condenou o Lula, que foi o juiz, foi o Sérgio Moro, ok? Então o ministro Fachin decretou nulidade. O que isso significa? Lula agora é inocente? Então tem uma galera aí de apoio ao Bolsonaro e tudo mais, dizendo, ah, o Lula agora é inocente e tal, não sei o que. Não, tá? Foi anulado a condenação do Sérgio Moro para o Lula, ok? Isso é uma coisa. Lula ser inocente é outra coisa, tá? Para que Lula seja inocente, ele vai ter que ser julgado novamente e ser considerado inocente em novo processo, ok? Então isso aí é uma coisa, tá? A nulidade do processo é outra, para vocês não confundirem as coisas, ok? Bom, então o Fachin entendeu que a vara de Curitiba, né, a Justiça de Curitiba, não era o foro natural do caso. Então, o caso agora vai para onde? Vai para o foro de Distrito Federal, que é o foro, de acordo com o ministro relator do caso, é o foro competente para julgar o ex-presidente Lula, ok? É isso que está rolando, tá? Então tem muita fake news aí em WhatsApp dizendo que inocentou, que Lula comprou o STF com o dinheiro que ele roubou do Brasil, não sei o que e tal. Não é isso que está rolando, ok? Então, para ficar bem claro. Então, o Fachin declarou abre aspas, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias. O que aconteceu foi que ele encontrou uma forma de manter válida a quebra do sigilo, né, das interceptações de material e tal, e, que é o mais importante, tá? Evitar a suspeição do Moro, porque aí sim, se houvesse a suspeição do Moro, aí toda a Lava Jato cairia por terra. Então é interessante a gente analisar essa questão, porque a direita está muito emocionada aí à toa, tá? Achando que o Lula foi inocentado, ele comprou o STF, não sei o que, blá, blá, blá. Então o pessoal aí anda muito emocionado, porque além da nulidade do processo do Lula, houve também a questão da suspeição do Moro. Que isso? É considerar o Moro parcial. Porra, o cachorro não tinha outra hora pra latir. Silêncio aí, beleza? Houve também a questão da suspeição do Moro, que ficou empatado em 2 votos a 2, ou seja, 2 votos a favor da suspeição e 2 votos contra a suspeição do juiz Moro. Só que o ministro Nunes Marques, que foi colocado lá no Supremo pelo Bolsonaro, pediu vistas do processo. Quer dizer, ele pediu, dizia, não, vou ter que analisar o processo todo tal antes de votar. Então ele pediu vistas ao processo, ele vai olhar o processo e vai dar um voto diferenciado, né, no outro dia. Alguns pessoal mais ligado à ala petista defende que o pedido de vista do ministro Nunes Marques se dá para uma tentativa de aparecer, né, de entrar com força, que até agora ninguém sabia quem era Nunes Marques, e agora com o pedido de vista dele do processo, significa que ele é que vai decidir se o Moro, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, vai ser considerado, né, vai entrar na questão da suspeição, vai ser declarada sua parcialidade, aí a Lava Jato vai cair por terra ou não, né? Não vai ser decretada a suspeição do juiz Moro, o Lula vai continuar sendo réu, só que agora em Brasília, mas não é mais ficha suja, o que significa, portanto, que torna Lula elegível até o momento, tá? Ele ainda vai ser julgado, então até o momento ele é elegível
para concorrer ao cargo de presidência em 2022. No entanto, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, recorreu, né, à decisão do Fachin, né? E aí a gente tem que verificar, né, analisar por que algumas coisas aconteceram da forma que estão acontecendo. Então a gente precisa, a meu ver, observar algumas coisas, né? A primeira que é a decisão do Fachin, para mim, está ligada à questão de afastar algumas teorias conspiratórias sobre a parcialidade do STF em relação à Lava Jato, né? A falta de força do STF que está sendo defendida pelos bolsonaristas há um bom tempo, ok? A ideia que a independência dos poderes estaria comprometida, isso também tem muito a ver com a decisão do Fachin. Tá? Já eu falo do Senado, para comentar isso aí, vou comentar também uma questão do Senado. E nesse momento também, que uma coisa que influencia, o governo começa a perder parte da popularidade que dá a força do governo Bolsonaro, né? Por conta da pandemia, então o governo perde um pouco da sua força política. Então a lógica ideológica do bolsonarismo está implodindo, ok? E inclusive entre os próprios radicais da direita, inclusive no parlamento, tanto os deputados quanto os senadores que eram da ala bolsonarista. Então isso permite que o STF tome uma decisão nesse sentido, porque agora as pressões políticas estão voltadas para outro ambiente, ok? Outra coisa são as provas que têm vindo recentemente, com certeza você deve estar acompanhando, contra a Lava Jato, né? Que colocam o Moro e o Dallagnol em maus lençóis nesse momento. Então, nesse momento, decretar nulidade à condenação do Lula protege a própria Lava Jato, protege o próprio juiz Sérgio Moro, evitando a suspeição, e com certeza deve ter essas negociações políticas rolando por trás, tá? Não tenho certeza, estou fazendo uma afirmação aqui, pode ser, tá? Pode ser, ok? Evitando, portanto, a suspeição do Moro e evitando assim que toda a Lava Jato seja colocada por terra, ok? Foi feita a nulidade do processo e o Lula fez um senhor discurso, né? Não sei se vocês viram, mas foi, discussão, tem que tirar o chapéu, bater palma, porque o cara é bom demais de retórica, de oratória. E eu tava dirigindo, acompanhando o discurso do ex-presidente, e no canal que eu tava assistindo no YouTube, né, o que me chamou mais atenção é que o quanto os jornalistas que estavam acompanhando, fazendo a transmissão, né, de maneira remota, fazendo os comentários e tal, estavam impressionados da imprensa não ser xingada, né? Esse que foi acho que a imprensa estava mais impressionada de não ter sido mandado enfiar alguma coisa no rabo do que propriamente com o discurso do presidente, do ex-presidente, com aquilo que ele falou, né? Uma vez que a prova de que a própria imprensa se acostumou com a mediocridade que tem sido o atual governo, inclusive os seus pronunciamentos em relação à imprensa. Mas vamos lá, os emocionados do lado petista também estão rolando por aí, tá, gente? Então, o que tem sido também muito difundido no círculo político-partidário é uma ideia, né, além do pessoal do Bolsonaro, que também está emocionado nesse momento com a decisão do Fachin. Tem o pessoal, né, pró-Lula, petista e tudo mais, uma certa ala da esquerda que está muito emocionada com essa possível elegibilidade do Lula, ok? E aí estão num suposto paraíso que o PT havia criado, ok? Entre os anos de 2002 aí e 2016 até o golpe, ok? Bom, de fato eu era um adolescente, tinha apenas 14 anos quando o Lula se elegeu, então não votava ainda, em 2002. Bom, a verdade é que foi quase uma continuação, tá, das políticas macroeconômicas do Fernando Henrique Cardoso. Isso
é notório, é evidente, qualquer economista ou sociólogo que estude a questão econômica vai apresentar esses dados aí, tá? Então, foi muito melhor, foi uma continuação, mas foi muito melhor do que Fernando Henrique dentro da sua proposta macroeconômica, ok? Tivemos de fato muitos avanços, o ensino superior, tivemos avanço na questão social, tem aí a questão do Fome Zero, que foi um excelente programa e tudo mais. O problema é que também foi muito bem sucedido em outras áreas não tão bacanas e que a esquerda parece fazer questão de esquecer. Mas uma coisa eu preciso dizer que tem que tirar o chapéu para o que o PT fez, que foi romper com a subserviência aos Estados Unidos. Isso daí foi fantástico. Ao contrário do que os nacionalistas fantásticos atuais têm propagado, um nacionalismo falso, que o governo Bolsonaro é extremamente lambe-botas do governo americano, né? Coisa que não era no governo do PT, tá? Isso aí é importante se frisar. Então, teve BRICS, teve Mercosul, teve a Unasul, teve proposta de programa nuclear. No entanto, o ex-presidente falou muito sobre isso, sobre industrializar o país e tal, sobre discutir, falou um monte de proposta, mas a verdade é que houve uma desindustrialização de base no próprio governo Lula, no próprio governo do PT. No discurso do Lula, ele falou muito contra o mercado, não sei o que o mercado, isso, aquilo. De fato, o mercado tem que adorar o Lula, porque o Lula andou abraçado com a política neoliberal durante todo o governo do PT. A largura do PT é o boom das commodities, né, a partir de 2004, 2005, 2006 aí, né, que vai fazer com que a gente passe a ter rolezinho e tudo mais, que foi uma coisa excelente, a classe C e D ascendendo economicamente, mas isso não se mostrou sustentável justamente por conta da desindustrialização de base promovida dentro do governo do PT. Você não vai ter no governo petista um aumento do investimento na indústria de base, aumento da indústria de base de maneira tecnológica. A gente não vai ver um aumento da produtividade nacional, tá? Em termos per capita. O que ocorre é que nessa festa, né, em que a classe C e D entra, não entra uma coisa muito importante para manter o crescimento de qualquer país capitalista. Que o Brasil sempre foi um país capitalista, não adianta negar isso. Que é ter uma indústria de base forte. Eu achei fantástico o discurso do Lula, realmente é um cara muito bom em oratória, em retórica, tem que realmente tirar o chapéu. Mas nada do que o Lula disse ali não houvera sido falado por outros presidenciáveis, como é o caso do Ciro Gomes, que vem falando tudo isso aí, ó. Mó tempão. O problema é que o Ciro Gomes não tem a mesma representação simbólica na massa que tem o Lula. Essa é a grande questão. Daí o fator Lula, é importante ressaltar que esse fator Lula, o cara é tão genial que o Lula sozinho conseguiu fazer o Bolsonaro ter que se mexer. O Bolsonaro teve que mudar as suas estratégias. Aquele discurso negacionista teve que dar lugar a um discurso pró-vacina por conta, tá, do Lula. E também pelo Senado, que é retomar aquela lógica lá que eu tinha falado da independência dos poderes. O Senado, uma semana antes, na mesma semana do discurso, uma semana antes do discurso do Lula, o Senado estava se organizando para discutir a abertura de uma CPI para investigar os gastos do governo com a Covid-19. E a partir disso justificar a abertura de um processo de impeachment contra o Bolsonaro. O fator Lula, nesse caso agora, é apenas mais uma das pressões que o governo começa a sentir nesse momento, que inclusive resulta na saída do Pazuello. O Pazuello cai hoje é 15, ele sai, ele pede para cagar e vai embora, por conta dessa pressão que o Senado está fazendo para uma CPI para verificar como o governo anda conduzindo a pandemia. O fator Lula, nesse sentido, a meu ver, a minha interpretação, okay, a minha leitura, é mais um fator que corrobora essa pressão, né, em cima do governo atualmente. E aí, o 03, que havia mandado todo mundo enfiar a máscara no rabo, tirou a máscara do rabo e botou na cara, não é verdade?
Bom, mas isso levou, gente, a algumas pesquisas sobre os presidenciáveis, né? Como é que a galera tava vendo a eleição e tudo mais. E aí tem proposta para tudo que é gosto, né? Eu tenho uma pesquisa aqui da CNN, que eu vou estar colocando aí, né? Real Times Big Data, e que ela apresenta no primeiro turno, como vocês podem ver, Jair Bolsonaro vencendo o Lula, né? Mas indo para uma disputa aí em segundo turno. Aí você vê aí que tem Sérgio Moro em segundo, né? Eles colocaram Sérgio Moro nessa corrida aí, né? Para intenção de votos. E o Ciro Gomes em quarto. No segundo turno, o Bolsonaro venceria o Lula, o que corroboraria a análise de alguns especialistas que o antipetismo ainda é um sentimento muito forte. Mas existem outras, como vocês podem ver aí, que é da Atlas, já mostra o contrário. O Bolsonaro, no primeiro turno, ele teria 37% das intenções de voto, contra 27,4% do Lula. No entanto, no segundo turno, Mandetta, Ciro e Lula ganhariam do Bolsonaro em 2022. Então tem pesquisa para todos os gostos. O fato é que nesse momento não dá para avaliar como seria, né, esse cenário em 2022. Ainda é muito cedo. As pesquisas são feitas com pouquíssimas pessoas. Então é muito cedo para avaliar essa questão. Então o pessoal está muito emocionado de um lado e do outro. Então tem pesquisa para todos os gostos, ok? O fato é que isso de fato joga um banho de água fria em quem? Em Dória, tá? É o Dória que acaba levando um banho de água fria com essa elegibilidade do Lula, porque isso tira de fato qualquer possibilidade do Dória ir para um segundo turno, que com certeza é a grande momento político do Dória é esse. Então a gente tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, ok? Então vai rolar muita coisa ainda, não dá para tentar taxar um cenário como ele deveria ocorrer ou o que vai acontecer. Ainda é muito cedo para fazer essas previsões. Bom, galera, é isso aí. Hoje foi o primeiro vídeo que eu me atrevi a falar de política. Eu gosto muito, acho que já falei disso várias vezes no Instagram para quem me acompanha. Mas aqui no canal é a primeira vez que eu meto a cara para falar realmente de política. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais sociológico possível, ok? E é isso, galera. Então, se você gostou, deixa o seu gostei aí, o seu curtir, se inscreve aí no canal, ok? Compartilha o vídeo, comenta aí o que vocês acham disso aí. Fala aí o que você pensa dessas questões todas. E é isso. Um beijo pai d'água pra vocês e até o próximo vídeo.